dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, a gente chega por aqui para tratarmos de política. E olha que nesta semana tem uma notícia que foi uma não notícia. Porque vejam, a Câmara dos Deputados tinha aprovado a mini reforma eleitoral e enviado para o Senado. Só que o Senado tinha prazo para votá-la e aprová-la. O prazo era até ontem, 6 de outubro. Por quê? Porque daqui a um ano será a eleição. Então, no Brasil, para uma legislação valer para a eleição seguinte, precisa ser aprovada com um ano de antecedência. E o Senado não aprovou. A mini reforma eleitoral previa algumas questões de publicidade, questão de multa de partido, prestação de contas, questão de gênero, por aí vai, mas não foi aprovada. A justificativa de Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, é que o Senado quer dar mais atenção ao Código Eleitoral. Porque vejam, no Brasil não há um Código Eleitoral, existem leis separadas. E por isso mesmo tem uma certa confusão, muitas leis separadas para dar conta, lei de propaganda eleitoral e outras, cada uma numa área. Por isso, o Senado está num esforço de fazer uma junção, fazer um código único, um código eleitoral, mas aí no que dividir a atenção com a mini reforma eleitoral. Mas qual é a consequência dessa situação? É que as próximas eleições terão as mesmas regras das eleições passadas. O que valeu para 2022 em relação à publicidade, tempo de televisão, as federações partidárias, candidaturas conjuntas, tudo isso que valia lá vai continuar valendo agora em 2024. Então, esse é um sinal importante e é uma não mudança, né, que impactou na política. Vindo para a província, nós tivemos uma pesquisa do IPESP-JC, né, de avaliação do governo Raquel Lira. Lembrar que essa pesquisa não foi para o estado todo, é uma pesquisa que foi feita no município do Recife. Mas qual é a importância? É que Recife, além de capital, ela concentra junto com a região metropolitana 40% do eleitorado. Então qualquer mudança, qualquer impacto na capital, é claro que vai aos poucos irradiando para o resto do estado. Pois bem, os números disseram o seguinte, que Raquel Lira tinha uma aprovação de 44% e uma reprovação de 47%. E olha, ou seja, a reprovação é maior do que a aprovação. É óbvio que isso está na margem de erro, também não é algo ainda super preocupante ao governo, mas já acende a luz amarela. Porque na pesquisa anterior, os números eram diferentes. A aprovação era maior do que a reprovação. Eram 11 pontos de diferença. Então, no intervalo de alguns meses, Raquel perde a aprovação e vê aumentar a sua desaprovação. Já o presidente Lula tem uma aprovação bem maior. Ele tem uma aprovação que beira os 67% na capital pernambucana. Inclusive, na linha de pesquisa do IPESP, esse é o maior resultado da história das pesquisas do IPESP com relação ao governo federal. Pois bem, além desses números preocupantes para a governadora, o IPESP também fez a avaliação do governo João Campos. E aí o jogo é inverso. João Campos está com uma aprovação muito boa, de mais de 70 pontos. E um detalhe, foi feita também pesquisa de intenção de voto, né, nesse momento aí. E na pesquisa de intenção de voto eles fizeram 6 ou 7 cenários. E o pior cenário para João Campos no primeiro turno é um no qual ele tem 61% dos votos e o segundo colocado é João Paulo, deputado estadual do PT, com 14%. Olha que o PT pode até não lançar candidatura ainda, então o cenário mais apertado é esse. Só para dar uma ideia, eles fizeram um cenário de segundo turno e um dos cenários, o João Campos chega a ter 73% dos votos, enquanto o Gilson Machado Neto, que foi candidato ao Senado pelo PL de Bolsonaro, chega a apenas 7%. Então, hoje, João Campos concentra, né, pelas pesquisas, uma grande vantagem junto ao eleitorado. No cenário, lá foi testado Daniel Coelho, Priscila Krause também, Gilson Machado Neto, João Paulo do PT, mas João está sempre na frente. E isso impacta em algumas questões também. Porque, vejam, João Campos, inclusive,
ainda não decidiu quem vai ser sua vice, quem vai ocupar a vice-prefeitura, né, a cadeira de vice-prefeito, com ele na chapa. A vice atual dele é Isabela de Rodão, do PT, mas Gleisi Hoffmann, presidente do PT, quando veio aqui em Pernambuco, disse que o partido queria a vice de João Campos, e João Campos não deu nenhum sinal ao PT. E aí tem uma divisão bem clara no partido. O PT tem 2 secretarias na capital, ou seja, o PT do Recife está com João Campos, mas o PT estadual, aos poucos, tem dado sinais de aproximação com Raquel Lira. Pois é, João Paulo foi à tribuna da Assembleia Legislativa e falou exatamente isso, que o PT podia se aproximar de Raquel Lira porque ela vem se aproximando de Lula. Então, além do mais, como João Campos não definiu que o vice vai ser do PT, então o PT começa a ensaiar, né, algumas mudanças, alguns movimentos aqui no estado. Dizem também um detalhe interessante, uma análise aqui para essa avaliação é que João Campos tem dificuldade de fechar a chapa já com o PT, porque se ele vence a eleição e vai para uma eleição de governador em 2026, ele teria que fazer o que Raquel Lira, Anderson Ferreira e Miguel Coelho fizeram, deixar a prefeitura para o vice. E aí é mais fácil para ele, ou mais tranquilo, deixar para alguém do próprio partido do que para deixar para alguém de outro partido. Então, isso explicaria para muita gente essas reticências de João Campos em relação ao PT. Pois bem, de qualquer modo, como não há vácuo na política, o PT começa a ensaiar uma aproximação com Raquel, embora, como eu disse, o PT é oposição a Raquel, sim. A executiva estadual do partido declarou que é oposição a Raquel Lira, mas isso não impede as conversas. Inclusive, o último pacotão tributário que Raquel enviou para a Assembleia Legislativa semana passada, o PT votou todo a favor. Era aquele que reduziu o IPVA, aumentava o ICMS e dava um aumento também no programa Chapéu de Palha, que é um pouco que une o pessoal da base eleitoral do PT. De todo modo, essa aliança não está confirmada, mas os sinais na política são sempre muito importantes. E por fim, chegando aqui em Caruaru, uma das movimentações que estão ocorrendo nos últimos tempos é a movimentação de Rafael Delon. Ele que assumiu o seu cargo na Sudene, ele trabalha junto de Danilo Cabral, lá na superintendência do Nordeste, Desenvolvimento Nordeste, que é a Sudene, e ele vem recebendo atores políticos e atores econômicos de Caruaru. Ele tem recebido pessoal de Cindy Loja, os empresários, mas também tem feito conversas com políticos da região. Isso indica que Rafael vem tentando articular-se para 2024. E a novidade é o seguinte, é que fiquem atentos porque segunda-feira, na Rádio Cidade, nós teremos pesquisa, né? Vai sair uma pesquisa aqui para Caruaru. E aí, segunda-feira, no Manhã Cidade, acompanhe porque está imperdível. Mas aí a gente conversa melhor sobre isso na próxima semana, se Deus quiser.